Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. E dessa vez vou estar apresentando aqui para vocês a mais nova ferramenta que eu adicionei aqui na minha bancada, que é o testador de componentes. Esse testador está sendo vendido amplamente aí pelo Mercado Livre. Um testador bastante interessante aí para quem trabalha na área de eletrônica. Ele é bastante usado aí para testar componentes e eu não fiquei de fora e adquiri um para mim também. Aqui vai estar me auxiliando na bancada, aqui quando eu for efetuar os meus projetos, para saber valores de componentes, até em certas manutenções. Então, é um testador bastante interessante, de custo baixíssimo. Eu paguei aqui nele R$ 75,00, já com frete incluso. Eu optei pela versão sem a caixinha de acrílico, que normalmente vem, que dá uma proteção a ele ali. Porém, ela custaria R$ 30,00 mais caro, ou 40, dependendo do vendedor. Eu optei por fazer essa caixinha aqui de acrílico, mas usando aí, tirando de sucata de um monitor de computador. Esse monitor LCD, certo? Como você vê na imagem aí, ó, eu cortei, fiz todo o processo. Essas placas de acrílico você tira de dentro de monitor de computador, dentro de monitor LCD você encontra. E aí eu serrei e fiz aqui essa engenhoca aqui, ó, a caixinha. Comprei parafuso aqui, gastei o que? R$ 5,00 nesses parafusos para fixar todo o conjunto aqui do testador. Vocês podem notar aí, está bem fixado e tem um espaçamento aí, a bateria cabe aqui certinho, então a pegada, você efetuar a pegada aqui no testador é interessante, certo? Para quem não conhece esse testador, ou até mesmo os que já conhecem, né? Aqui sabemos que aqui, ó, terminal 1, 2 e 3, aqui é para testar componentes SMD. Você posiciona o componente SMD em cima aí desses terminais para efetuar aí os testes. E aqui para esses os componentes mais comuns que a gente do meio da eletrônica aí já está acostumado a lidar. Então ele pega uma bateria de 9 volts, ele não vem com a bateria de 9 volts. Outra coisa, quando você compra esse equipamento aqui, você precisa estar efetuando aí a calibração do mesmo, certo? Então a calibração desse equipamento aqui você pode estar efetuando da seguinte maneira. Primeiramente você vai adquirir aí um capacitor de 100 nano, para estar efetuando a calibração do aparelho. E tem em mão um jumper. Olha só, eu fiz com 2 fios, então você vai jampear aqui do equipamento, você vai jampear os fios os terminais 1, 2 e 3. Você vai unir eles três, certo? Vamos unir aqui. Olha só, já está unido aqui os 3 terminais, terminal 1, 2 e 3. Lembrando que esse terminal 1 ele se repete aqui e os terminais 2 e 3 se conservam nos seus únicos locais aqui, certo? Embaixo também se repete os mesmos terminais. Com a bateria já inserida, você vai apenas apertar o botão aqui de iniciar. Ele pede para você preparar o capacitor de 100 nano. E aí está todo o processo. Ó, olha só, ele pede para isolar a prova. Então, vamos isolar a prova. Eu levanto a alavanquinha prende os terminais e ele continua aí, ó. Ele continua o processo. Assim que ele concluir, ele vai pedir para inserir o capacitor de 100 nano no terminal 1 e no terminal 3, que é o que vamos fazer agora. Terminal 1 e 3, assim que você colocar, ele automaticamente vai identificar e ao final vai concluir o processo testando o próprio capacitor, o próprio componente que já está inserido aqui. Olha só, 112,3 nanofarad, certo? Olha só a perda do capacitor, 0,7%. Então, o testador já está calibrado. Você pode tirar o componente, que as informações ficam aí por alguns segundos na tela. E aí vamos partir para efetuar outros testes.
Olha só, eu vou testar aqui uma bobina de 2, essa aqui é uma bobina de 2 milihenries, certo? Vou inserir no terminal 1 e 2 e vou, travei, agora vamos efetuar o teste. 2 milihenries, olha só, dá 1.93 henries e 4.9 ohms a resistência da bobina, mais aí o valor da bobina, 1.93 milihenries. Então são informações, pessoal, bem interessantes, porque se o corpo do componente estiver dando um valor e na tela apresentando outro, provavelmente, dependendo do valor, esse componente pode estar alterado ou até mesmo ele não vai apresentar, até mesmo está danificado. Eu tenho um capacitor aqui de 10 microfarad, lembrando que todos esses componentes que eu estou testando, eles são de sucata, tirei de sucata, eles podem ter sofrido alterações. Então vamos ver, esse capacitor de 10 micro, ele está dando 8.950 nano, convertendo isso aí para micro, vai dar 8.95 microfarad, então ele tem um S, então ele está próximo de 10, a SR dele está 3.5 ohms, uma perda de 0.8%. Esses estão os valores do capacitor, interessante. Eu estou com um transistor aqui, esse transistor eu tirei de uma fonte de computador, do sucata de uma fonte de computador. Então eu quero saber se esse componente está funcionando ou não, ou se ele está dentro dos limites ou dos valores tolerados para uso, né? Está em bom estado. Então eu venho aqui, eu prendo os terminais dele aqui e vamos efetuar o teste. Olha só, é um transistor NPN, ele dá em quais terminais está a base, o emissor e o coletor, o ganho dele de 25, certo? E o seu valor aqui de 609 milivolts aí desse transistor, certo? São as informações interessantes para saber se o componente está em bom estado ou não. Estamos com outro capacitor aqui, ó, de 4.700 microfarad. É um capacitor bem maior. Não esquecer, pessoal, de descarregar os capacitores antes de efetuar os testes. Ó, cruzar seus terminais. Vamos estar efetuando o teste do capacitor de 4.700. Ele demora um pouco, o capacitor é maior. Olha só, 4.446 microfarad. SR de 0, perda de 1.3, certo? É um valor bem próximo do valor do capacitor, lembrando que é um capacitor já usado, tirado de sucata, certo? Então ele já pode ter algumas alterações aí. Isso aqui é um termissor, tirado de fonte de computador. Vamos ver o valor dele aqui. Eu acredito que ele seja de 8 ohms. Olha só. Vamos ver a resistência desse termissor. Olha só, resistor dá 7.87, então ele é de 8, então está em bom estado. Temos aqui um transistor, certo? BC557. Você tem dúvida aí se esse transistor está em bom estado? Se ele é PNP ou NPN, olha só. Ele é PNP, ele tem um ganho de 420 aí, e aí a sua voltagem aí interna de 644 milivolts. E seus terminais aí, a localização de cada um, certo? Vamos a esse componente aqui, que parece um resistor, muito encontrado aí em placa de micro-ondas, né? Um componente bem interessante, parece um resistor. Olha só, ele é uma bobina de 4.4 microhenries e 63.8 ohms. Ele parece um resistor, mas não é. Então, esse equipamento, você identifica que componente é esse. Se tem dúvida, se acha que é um resistor ou não. Para quem tem pouco conhecimento em eletrônica. E aí você já tira todas as dúvidas com relação ao componente que você quer testando. Vamos agora a esse componente aqui, que é o BD434. Efetuando o teste, vamos identificar ele. Olha só, é um transistor PNP.
de ganho de 212 e 560 milivolts aí de sua voltagem interna e seus terminais aí, como estão identificados, certo? 1, 2 e 3, olha só. Quem é base, quem é coletor e quem é emissor. Certo? Então, o terceiro terminal aqui, sabemos que é a base. Certo? Terminal do meio, o coletor, e o primeiro, o emissor. Aqui está um diodo. Vamos colocar um diodo aqui. Colocando o diodo no lugar, olha só. Olha a capacitância do diodo, 18 picofarad, e é um diodo de 645 milivolts. Temos um LED aqui, ó, vamos testar LED. Testando o LED. Ó, observe que o LED pisca. Observe, a voltagem desse LED é 1.9 volts. Sua voltagem interna e tem a capacitância de 12 picofarad, certo? Então, é equipamento que dá detalhes aí do componente, de trabalho do componente. Por último, vamos testar aqui esse resistor aqui de 47K, um resistor bem usado aí na eletrônica, de 47K. Vamos ver quanto é que ele vai dar aqui no visor do testador. Olha só, 45.7. Então, é um resistor que está dentro aí de seus limites de uso. Pessoal, quem gostou, dá um joinha aí. Eu nunca peço no início do vídeo para que curtam o vídeo e nem se inscreva, porque eu não sei qual será o grau de satisfação de cada um pelo vídeo, certo? Mas se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para ter mais novidades. Curte aí, dá um like no vídeo, certo? Tá ok? É isso aí.